Gente, olá, olá, olá! Estamos aqui no estúdio Daniel Reinhardt. Estamos aqui, tudo bem? Tô muito bem, e você? Eu tô ótimo. Eu vou fazer um pouco sobre a grana. Vamos falar do que é bom na vida, né? Será? Às vezes bom, às vezes ruim. É, Muitas vezes ruim também. a grana traz muita felicidade e traz muita tristeza. Traz, isso é verdade. A grana abençoa muitas pessoas e destrói muitas vidas também. Você acha que destrói mais que abençoa ou abençoa mais que destrói? Atividade grana não destrói nada. É verdade. O problema Isso, o coração destrói tudo. Isso é verdade. A grana nunca destrói nenhuma vida. O dinheiro nunca fez mal para ninguém. O dinheiro não faz bem e nem faz mal. Sim. O dinheiro é neutro. Mas o problema é como a gente trata o dinheiro. Sim, sim. E você gosta de dinheiro, Daniel? Eu gosto bastante. Diz o tanto que é bom ter dinheiro. Eu amo a honestidade do meu Daniel. Ele gosta é tão bom de ter dinheiro, gente. Todo mundo gosta. Eu te cuido bem financeiramente? Muito, sim, tá ótimo. Graças a Deus, porque como a gente vai gravar aqui se não te cuido bem? Exatamente, não tem como falar. Mas é bom ter dinheiro, né? Com certeza. Olha, eu estudava a Bíblia inteira. Deixa me explicar alguma coisa antes de vai conversar sobre dinheiro. Sim. Eu experimentei tudo. Drogas? O quê? Calma. Se calma, menino. Deixa-me explicar. O que você experimentou? No área das finanças, na área de dinheiro, eu experimento tudo. Eu fui criado no espírito de pobreza. Sim. Depois eu também encontrei pessoas riquíssimas. Então eu vi os dois lados. Eu vi pastores riquíssimos, pastores pobres. Eu vi crentes que tinham tudo e crentes que tinham nada. Eu viajei para a África, eu vi a miséria lá. Eu fui para outros países, lugares onde tem muita pobreza. Eu fui para lugares onde tem muita riqueza. Morava nos Estados Unidos 10 anos. Então, eu conheço na área do dinheiro todos os extremos. Então, para mim, eu cheguei às minhas conclusões, não porque do que eu encontrei, do que eu vi na minha vida, mas por causa do estudo bíblico. Ótimo. Você acha que a Bíblia fala muito claro sobre o dinheiro e finanças e coisas materiais? Não sei se muito claro, mas fala muito sobre. Ela menciona bastante. Agora, se tá claro... Essa série vai ser a melhor série que a gente já gravou. Ótimo, tomara. Ele não sabe se muito claro. Como você vai lidar com dinheiro se você não sabe se a Bíblia é claro? Tô aprendendo ainda. Algumas coisas são claras, outras não. Você é jovem, nem tem 30 anos. Nem 30. Longe ainda. Ainda tá pra aprender. Ainda tenho tempo, sim. Mas sim, a Bíblia, na verdade, eu tô brincando, a Bíblia realmente é clara sobre como o dinheiro nos afeta, o que ele pode nos afetar, como lidar com ele, né? Claro, você sabia, não sei se o mesmo no Brasil, acho que o Brasil é pior. O quê? Acho que não me lembro que Vinícius me contou você, mas nos Estados Unidos, acho que o segundo maior problema que destrói casamentos é as finanças. Uau! Eu acho que no Brasil ainda é pior. Sério? Se não me engano, o Vinícius me falou que destrói mais casamentos aqui no Brasil. Que gera divórcios, você fala? Divórcios, Uau. A bagunça nas finanças das famílias. Ok, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o dinheiro passou a ser uma coisa tão endeusada, né, nos corações das pessoas que, enfim, acho que no passado vivíamos casais que uniam forças, né, financeiramente. Hoje a gente tem uma divisão muito bem feita. Depois que as mulheres começaram a trabalhar mais, o que é um bom avanço, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, dependendo da família, claro, mas no momento em que as mulheres passam a trabalhar também e ter o seu próprio dinheiro, essa divisão em casa, que em alguns lados pode ser saudável, mas ter isso como um Deus em si e algo que é intocável no casamento,
Porque há circunstâncias em que as finanças são abaladas. São. E se você tem como algo que não é comum para um casamento, em que vocês estão unindo forças para viver juntos, no primeiro abalo é muito fácil sair, né, de um casamento assim. As dívidas, assim, acabam com a pessoa também, né? Acaba muito. Você já abriu o assunto do casamento, então eu vou continuar a entrar um pouco. Não, foi você que abriu, eu não abri nada. Então, Você falou que tudo bem. destrói os casamentos. Edson, nosso videomaker, ele abriu. Ele abriu. É Vamos culpar ele? Ótimo, eu preciso culpar alguém. A gente vai culpar Edson. Edson, ele está atrás da câmera aqui, então ele abriu o assunto. Mas por que destrói tantos casamentos na sua visão? Olha, eu entendo os dois lados. Quando, por exemplo, a mulher não trabalhava, só cuidava da casa, Sim. eu estava feliz com isso também. Então, eu estava feliz, algumas estavam felizes cuidando dos filhos, cuidando da casa e fazendo comida, todo mundo em paz. Sim. Só que aconteceu? Eu vou tirar agora a minha opinião. Claro. Gente, nessa série vão ser coisas que são biblicamente muito claras e outras são minhas opiniões. Sim, é o canal do YouTube, você pode dar sua opinião. No meu canal, eu posso fazer o que eu quiser, mas você está no mesmo canal, né? Vou respeitar suas opiniões. Você está livre, filho. Obrigado. Tá tudo bem. Mas sabe que sempre, eu acho injusto, porque Debbie cuidava muito a casa e os filhos, porque eu viajei muito pregando o evangelho, levantando a igreja, então eu quase não estava em casa, então ela não tinha jeito de trabalhar, porque ninguém estava cuidando dos filhos. Sim. Então ela estava cuidando dos filhos. Uma vez ela falou para mim, uma coisa que me marcou, ela falou para mim o seguinte: amor, eu não consigo te comprar um presente para você, Sim. porque não tem dinheiro. Yeah. Sabe quando ela falou para mim? Nossa. Ela falou para mim o seguinte: se você quer comprar um presente para mim, você compre com o dinheiro que você ganhou porque você trabalhou. Sim. E eu vou fazer o quê? Eu tenho que pedir você para me dar dinheiro para eu possa te comprar um presente. Um presente. Não é legal. Sim. Eu pensei, ela tá certo. Sabe o que eu fiz? Na época, eu falei o seguinte: eu não sei se isso vai fazer bem para todo mundo, mas para nós foi muito bom. Eu falei o seguinte: amor, vamos conversar sobre isso e vamos estabelecer um valor X que você tem e eu tenho. Eu não também vou gastar acima disso. Sim. Porque sabe que descobri muito quando o homem trabalha e a esposa não trabalha, ele gasta o que ele quiser, ela não pode. Muitas vezes. Ele pode ir com os amigos, pode jantar, pode tomar uma cerveja, mas ela não pode. E muitas vezes o homem usa do poder financeiro, sendo ele a pessoa que está trazendo o dinheiro para casa, para manipular a mulher. É muito complicado essa situação. Eu acho que é complicado. Mas sim, eu concordo com você que a pessoa que trabalha, tudo bem que o serviço doméstico é um trabalho integral, com certeza, mas aquele que trabalha e que está recebendo um salário, ele se sente mais no direito de gastar com o que quiser, enquanto para os outros tem que ser limitado. Sim, e eu concordei com também, é uma coisa injusta. Então o que a gente fez? A gente falou o seguinte: olha, a gente vai decidir qual valor você vai ter para gastar para que você quiser, e eu também. Se eu quero gastar acima do que a gente estabeleceu, eu tenho que conversar com você. Ainda eu estou trabalhando com o dinheiro. Sim. Isso traz muita segurança para ela e muito paz para ela, porque agora ela sabia do que ainda meu marido trabalha, ele não vai gastar o que ele quer gastar, ele vai conversar comigo, a gente vai concordar. E essa é uma coisa tão prática que trouxe muito paz no nosso casamento. E para mim a chave está você começou dizendo que no momento em que houve esse conflito com a Debbie, você começou falando a coisa certa, a gente comunicou. Sim. Muitos casais hoje, eu não consigo entender o porquê, mas o dinheiro passou a ser quase um tabu assim, de comunicação. Enquanto o dinheiro, por ele afetar tanto o nosso dia a dia, ele afeta as nossas decisões, ele afeta tudo que nós fazemos. Como que um assunto que é tão importante é um tabu entre um casal? Sim. É algo que não pode ser mencionado por diversas vezes, inclusive no meu próprio casamento, que eu sou casado há pouco tempo. Eu achei que seria muito mais natural essa conversa. Mas por diversas vezes eu senti um desconforto em falar alguma coisa sobre dinheiro, ou ela sentiu um desconforto em falar alguma coisa sobre dinheiro, mesmo os dois trabalhando, mas trazemos dois salários diferentes para casa, às vezes um desnível salarial, e essa conversa às vezes era desconfortável e a gente teve que
nos disciplinar para conversar sobre isso, porque se somos independentes nisso, passamos a viver uma vida tão individualista dentro do casamento, que eu percebo que isso atrapalha tanto na intimidade. Eu concordo. Atrapalha tanto na conexão que você tem. Então, se você não tem o dinheiro como algo que é uma comunicação clara num casal, isso você assina ali um atestado para muito problema do seu casamento. Eu concordo. Quando eu vi a pesquisa do que o número, acho que era o número 2 de todas as ações de divórcio e era a vida financeira, eu pensei, gente, eu não quero isso. Sim. Então, temos que conversar. E muitos homens, eu acho que, parece que estou culpando os homens, mas acho que estou. Às vezes são culpados mesmo. Vamos militar um pouquinho. Porque muitos homens, eles agem do que, gente, eu cuido de dinheiro e cala a boca. Sim. Entendeu? É muito presente isso no mundo cristão ainda, né? Não é todo mundo cristão. Sim. Mas você sempre fala, por exemplo, eu lido muito bem com dinheiro. Nunca tive dívidas, não faço dívidas, tenho uma vida financeira saudável, estabelecida, não me preocupo com nada, estou muito generoso. Então, a minha vida financeira de verdade, é muito equilibrada. boa. Graças a Deus, estou muito feliz sobre isso. Mas tem casais onde o marido não sabe como lidar bem com dinheiro. Se ele não sabe lidar e ela sabe lidar, deixa ela lidar. Você concorda? Eu não poderia concordar mais. Se os dois lidam bem, uma maravilha. Perfeito. Mas muitas vezes nós vimos um desequilíbrio quanto à gestão financeira no casal. E quando é um desequilíbrio no comportamento da mulher, o homem assume esse posicionamento de fazer a gestão financeira. Mas muitas vezes o comportamento disfuncional está no homem. Sim. E porque às vezes ele se sente intitulado, ele se sente mais no direito por talvez ser ele que traz mais dinheiro para casa, ou ser o único que está trazendo dinheiro para casa por conta de criação de filhos, ou momentos e fases, estações diferentes da vida, ele não se sente, enfim, talvez ele se sinta mais emasculado por permitir que a sua esposa faça uma gestão melhor das finanças, mas é uma ignorância você fazer isso. Simplesmente por um orgulho masculino, assim. Eu acho que quem tem a percepção e a decência de lidar com as finanças de uma maneira melhor, faça a gestão do dinheiro. Orgulho masculino muito forte. É muito forte. E é muito inerente, não é algo tão intencional. Então nós somos criados dessa maneira, assim, se você foi criado num ambiente mais tradicional, obviamente, então é necessário que repensemos algumas coisas. Não estou falando pra gente aderir uma agenda progressista aqui. O que eu estou dizendo é, há coisas na nossa vida que precisam ser repensadas. E a gestão financeira disfuncional vinda da parte do homem tem que ser repensada dentro de uma casa. Sabe, agora, de novo, a minha opinião. A minha opinião, porque o homem ele não se sente bem quando a mulher é muito boa como a gestão financeira e ele não quer abrir mão para isso, eu acho que é uma insegurança. Total. É uma plena insegurança. Muito inseguro. Muito inseguro. Então, se você tem insegurança de quem você é, quem é seguro de si, ele não tem problema em confessar seus limites. Nunca. Então, se eu tenho um limite no que diz respeito à gestão financeira, a minha segurança deve me possibilitar dizer, meu amor, você vai fazer a gestão aqui e a gente vai concordar juntos, eu vou emitir minhas opiniões, e nós estamos falando de, se um faz uma gestão financeira, nós não estamos falando que um vai controlar os detalhes da vida, nós estamos falando de que um vai ter um peso maior nas decisões, se uma pessoa tem um comportamento disfuncional. Mas sim, é completamente uma expressão de insegurança, infelizmente. E o dinheiro causa isso nos nossos corações. Muita da nossa segurança e da maneira que nos portamos tem a ver com o quanto de dinheiro temos, o quanto de dinheiro não temos, o quanto a gente recebe. Se eu recebo mais do que você, eu me sinto numa posição de mais poder que você, por termos, muitas vezes, o dinheiro como Deus nas nossas vidas, né? Sim. Mas sabe, eu creio do que Deus quer, do que todo mundo está abençoado, próspero. Você sabe, eu creio muito nisso. Mas sabe, tem um versículo na Bíblia que também mexe bastante. E o próprio apóstolo Paulo disse, seja contente com o que você tem. Sim. Isso eu acho que hoje traz muitos problemas nas vidas das famílias. Porque as pessoas não sabem mais como ser contente. Não sabem. Nós interpretamos, associamos o contentamento como um comportamento de escassez. Eu concordo que há comportamentos doentios que precisam ser
corrigidos. A mentalidade de pobreza, o espírito de pobreza que assola diferentes pessoas dependendo da criação que elas tiveram, dependendo da criação religiosa que elas tiveram. Nós podemos falar mais sobre isso. Mas muito é associado hoje do contentamento com esse comportamento de escassez ou com o espírito de pobreza. Enquanto muitas vezes a nobreza está no contentamento, como a Bíblia nos ensina. Sim. Então acho que durante essa série a gente pode falar um pouco mais do o que a Bíblia nos ensina, que atitude nós temos de coração para ter quanto ao dinheiro para vivermos uma vida feliz e em paz, não tendo dinheiro como Deus das nossas vidas. Sim, a gente tem que conversar sobre isso. Gente, muito obrigado por nos assistir. Obrigado. A gente já vai voltar. E lembram, compartilhem, cliquem like e se inscrevam. Até em breve. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Você acha que uma linha muito fina entre Deus quer me abençoar, eu posso desfrutar a minha vida, Sim. Eu tenho que ficar contente? É uma linha muito fina. É uma linha muito fina. Porque nós vivemos o extremo de... Hi, friends. Oi, amigos. If you enjoyed our teaching, Se você gostou do nosso ensino, if the video has blessed you and done you good, se esse vídeo causou alguma benfeitoria a você, se te abençoou, we have so many other things. nós temos tantas outras coisas. We have an amazing mentoring group. Temos um grupo de mentoria incrível. We have a whole lot of courses recorded. Temos vários outros cursos gravados. We have a beautiful School of the Prophetic and A Supernatural. linda Escola do Profético e Sobrenatural. We have an association that helps and saves hopeless kids here in Brazil. Nós temos uma associação que ajuda e salva crianças desesperançosas aqui do Brasil. So if you're interested in going deeper in the things of God, Então, se você estiver interessado em se aprofundar mais nas coisas de Deus, you simply click here on the screen simplesmente clica aqui no link and you will be directed to see everything else that we do to serve Jesus and people. e você será redirecionado para que você veja tudo aquilo que nós estamos fazendo para servir a Jesus e as pessoas. Thank you for allowing us to serve you. Obrigado por nos permitirem servir vocês. You even have a daily devotion Nós temos também um devocional diário, on the Telegram channel totally for free. num grupo de Telegram completamente gratuito. So click the link Clica nesse link and you will see everything else that we do and have. e você vai ver tudo aquilo que temos e fazemos. Thank you. Obrigado.